Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Joyce Dias e estou aqui com vocês hoje novamente para mais uma pauta super importante, com dois convidados super especiais que também trabalham lá na pós-graduação, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, para uma pauta, como eu disse, bem importante. Hoje nós vamos falar sobre a pesquisa acadêmica e a tecnologia voltada para o letramento dos autistas. E nesse primeiro bloco eu estou com o professor Rodrigo Otávio dos Santos, que também trabalha lá na Pró-Reitoria com a gente. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Oi, Joyce, há quanto tempo? Pois é, queria primeiramente agradecer pelo aceite do convite em estar aqui com a gente hoje, para a gente falar sobre esse assunto bem interessante, né? Então, obrigada pela parceria. Então, como eu comentei nesse primeiro bloco, o professor Rodrigo vai estar aqui com a gente, falando, né, sobre essa primeira parte dessa pauta, e depois, em seguida, a gente vai ter uma outra convidada também bem especial para dar sequência neste assunto. Professor Rodrigo, fala um pouquinho para a gente sobre a sua formação, a sua atuação dentro do mestrado profissional aqui da Uninter. Se apresente para o pessoal, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite. Pobrezinha da Joyce, já foi minha aluna, o que... Ah, é verdade. Isso é, né, algo que eu esqueci de comentar, mas é algo muito importante. As pessoas... Eu tenho dó. Professor Rodrigo foi o meu professor no programa de mestrado. Tive a honra, não foi dó nem nada. Tadinha. Aprendi muito com ele. Ele foi meu professor no programa de mestrado, né? Então, agora, meu parceiro aqui de trabalho, continuo aprendendo muito com ele, inclusive, né? Foi o meu, digamos, meu chefe, né? Um pouquinho há um ano atrás, né? Meu coordenador. Agora somos parceiros de trabalho, né? Estamos aqui juntos, trabalhando juntos, mesmo, né, porque professor? esse negócio de chefia não faz sentido, não, né? Mas, né? Chefia não faz sentido, acho que aluno e professor não faz muito sentido quando você já está na pós-graduação. É mais parceria mesmo, né? Tipo, isso. Quando você tem um programa de mestrado e doutorado, você tem menos alunos e mais parceiros, né? Porque eu, como orientador, aliás, é interessante destacar que não é só mestrado, né? A gente tem mestrado, doutorado e pós-doutorado. Sim. Né? Então, quando eu estou dando aula ou estou orientando alguém no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, aquela pessoa, meu aluno, como você já foi uma vez, sabe muito mais do que eu. O que eu sei de diferente é a questão metodológica, eu tenho uma experiência um pouquinho maior em uma coisa ou outra, mas é diferente de uma graduação onde supostamente a pessoa não sabe nada e vai alguém ali para tentar fazer com que o conhecimento daquela pessoa cresça. No mestrado, no doutorado e principalmente no pós-doutorado, é muito mais uma questão de parceria, né? Por isso que a relação é diferente, né? Até porque é muito ampla as formações dentro do mestrado, né? Então, existe um compartilhamento muito grande de informações dentro de uma sala de aula, onde todos aprendem com todos também, eu acredito que seja dessa forma, né? Porque numa graduação, e às vezes numa especialização também assim, né? Você tem um professor que vai dar uma aula monocórdica, ele vai falar blá blá blá, porque blá blá blá, veja bem isso aqui, blá blá blá. E já no mestrado e no doutorado, você teve aula comigo, a aula é diálogo, é dialogado. Então, olha, você tem que ler os textos, não são poucos, Sim. Você sofre muito hate dos alunos, né? Os alunos odeiam, porque chega na primeira aula eu já passo 3 livros, na outra mais 3, e assim vai. Os alunos não curtem muito a ideia, mas ao ler aqueles livros, o cara já cresce. E no diálogo, não só comigo, mas com os outros colegas, daí que a coisa, né? Porque isso é uma coisa muito importante, né? O conhecimento, ele é individual, né? Ele é produzido individualmente a partir de um processo de percepção individual. E principalmente também pelo conflito das informações que existem dentro de cada livro, por exemplo, ou de cada leitura, e depois a partir do compartilhamento das informações com as outras pessoas. Acho que daí acontece o conhecimento, né? O compartilhamento, depois você faz a discussão, aí existe às vezes alguma correção, de repente de uma compreensão talvez um pouco equivocada, digamos assim. Se é que existe compreensão equivocada?
Pois é, porque Porque Humberto existem Eco... pontos de vistas diferentes, Humberto Eco né? já vai falar que o livro é do leitor, não é do autor, né? Exatamente, eu também parto desse princípio, né? O ponto de vista e a vista do ponto, né? Isso, assim, digamos isso. assim. Então, eu acho bacana isso porque essa compreensão, esse compartilhamento de informações faz com que você cresça e esse crescimento é a melhor forma de crescimento pessoal, Sim. acadêmico que existe dentro de uma instituição de ensino superior. Tanto que, agora falando de mim como ser humano, aliás, nem falei da minha formação, você perguntou... Exato, aí, ó, faltou isso, vamos saber um pouquinho eu daí. sou péssimo para ser entrevistado, né? Eu sou o melhor entrevistador, eu acho. Mas, assim, quando eu fiz mestrado em tecnologia, eu sou formado em História, né? Pela Universidade Federal do Paraná, depois eu fiz mestrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Tecnologia, sou mestre em Tecnologia, doutor em História, também pela Federal, e pós-doutor em Tecnologia e Sociedade pela UTFPR, né, Universidade Tecnológica. E nada abriu minha cabeça mais do que o mestrado, nem o doutorado. Né, eu fiz os dois, fiz na sequência, né, fiz mestrado, emendei o doutorado, daí uns 3 anos depois de fazer pós-doutorado. Mas, assim, nada faz você crescer mais do que o mestrado. Aquela quantidade de livros que os professores dão, porque, assim, em cada aula minha são 3 livros, mas eu sou um professor, né? E você tem normalmente 4 disciplinas, 3 vezes 4, 12, né? Então você tem que ler 12 livros a cada, sei lá, semana, a cada 15 dias. É muita coisa. Sim. Né? E daí você tem o diálogo com a galera, o diálogo com as pessoas, que é o que vai engrandecendo a coisa, né? Porque o processo reflexivo é o que leva ao conhecimento. Sim. Né? Tanto que todo mundo já fez isso. Você que está aí do outro lado já fez isso também. Você está lendo e não leu nada, né? Tipo, não é só ler. Sim. Você tem que ler com atenção. E é essa atenção que você vai refletir sobre você. Né? Tipo, agora a gente estava conversando e falei, então, Humberto Eco. Por quê? Porque eu li e aquilo grudou na minha cabeça. Sim. Em algum lugar, grudou. Tem alguma coisa desse livro, que é a obra aberta, que não grudou. Provavelmente não grudou. Mas no diálogo com os alunos, com os camaradas, isso na época que eu estava no meu mestrado, o diálogo com o pessoal fala, nossa, então é isso e tal, e daí tua cabeça vai isso. Já me fez lembrar de quando eu fazia um mestrado que eu aprendi sobre aprendizagem significativa. Isso, do Ausubel. Né? Grande Ausubel. Que quando a gente fixa aquilo porque tem um significado pra gente. Isso. Né? Porque faz sem toda a significado... diferença. Que de repente é algo que outra pessoa comenta ali do teu lado e você... Não que não seja, que você nem deu bola, que não seja significativo, que não tem relevância. Não é isso. Mas é que não grudou tanto. Sim. Né? Não teve um significado tão grande Por como alguma outro. razão. Alguma razão não teve um significado tão grande. E isso é muito interessante, né? Seja num papo ali, tomando uma cerveja com teu amigo, ou seja numa sala de aula, ou seja em casa com seus pais, com o seu amigo, com o seu professor. Seja onde for. Acho que uma coisa importante do mestrado, do doutorado, eu sempre falo isso nas minhas aulas, assim, é que a gente discute coisas muito densas. E nós temos 4 horas para discutir. A aula começa às 8 e termina ao meio-dia. Isso tem 4 horas para discutir um assunto denso. Quem que pode fazer isso? Né? Então a gente está na elite da elite da elite intelectual. Porque a gente tem tempo para se dedicar àquela discussão. É um tempo exclusivo para isso. Para aquela discussão. E aproveitando ali, quais são os tipos de discussões, de pesquisas que acontecem? Porque é um mestrado profissional em educação que acontece, né, lá na Uninter. Então, quais são as discussões, as pesquisas que acontecem lá no âmbito do... Então, e também a gente é o primeiro doutorado, né? Sim, também. Nós temos a primeira doutora profissional em educação Tânia, no país, é a Tânia. Tânia, né? Me lembro da Tânia. Que é da Uninter, né? Sim. A gente que formou e tal. E as discussões, por ele ser educação e novas tecnologias, então essas 3 palavrinhas juntas, juntam uma miríade de pessoas muito diferentes. Tem a pessoa da educação, que foi lá, fez sei lá, às vezes o magistério, fez pedagogia. Aí que é a tem linha pura que a gente chama, né? Temos isso. Temos aqueles caras que vão da licenciatura, o cara da história, da geografia, das artes. E a gente tem coisas da informática, né? Tem uma galera lá que é da informática. Nunca deu aula, não sabe como é, não E daí tem... já vai pro lado da tecnologia. E daí tem os caras da administração, né? O pessoal da contabilidade. Que de repente já pensa ali pro lado de uma docência, de repente.
eu já orientei 2 moças de contabilidade, porque as 2 falavam a mesma coisa, que os professores de contabilidade ainda estavam em 1950 e elas queriam modificar isso, né, o relato delas. Daí elas querem modificar, elas querem dar outra. Por isso qualquer um que enxergue uma forma de melhorar o ensino é bem-vindo. E tem toda essa questão dessa urgência em estar, não sei se apto é a palavra certa, em atender essa nova, não é bem nova, né? Até porque não é tão nova assim, essa nova demanda que está em sala de aula, já mais ligada à tecnologia, essas novas metodologias de ensino, né? A gente fala metodologias ativas, que nada mais é o nome que demos, né, agora, mais recente, para técnicas utilizadas que a gente já fez, já fazia, né, antes. Então, acho que essa urgência, né, em estar aí um pouco mais adeptos a isso, de repente, né? Mesmo porque a gente tem uma coisa que, na história, a gente chama de aceleração do tempo histórico. Né? Eu sou historiador, no fundo, né? Sim, com eu não certeza. consigo sair daí. Não consegue sair disso. E a aceleração do tempo histórico quer dizer que o que as pessoas, vamos dizer, em 1950 faziam em um mês, hoje a gente dá conta em uma semana. Então, isso porque a gente tem algum tipo de tecnologia, porque o ser humano sempre teve tecnologia, né? Então, assim, você vai pegar o Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, vai dizer, quando um tropeiro, já que a gente está no Paraná, um tropeiro, cortava um animal, né, uma vaca e tal, colocava a carne da vaca entre o lombo do cavalo e a sela para conservar no sal, que é a coisa mais rudimentar possível, também é uma tecnologia. Né? Então, só que com a digitalização, né, então a gente tem um tipo de tecnologia digital, que é movida a energia elétrica, que acelerou as coisas. Né? Porque antigamente, a gente estava numa reunião do doutorado agora, né? Um pouquinho antes de vir para cá. Nós também, lá na coordenação, falando inclusive sobre tecnologia, ChatGPT e tudo mais. Pois é. A gente estava lá falando assim, olha, antigamente o cara fazia um doutorado em 9, 10 anos. Mas, e assim, eu estou falando na história, para o cara ir pegar o que ele precisava, ele tinha que, às vezes, mudar de país para pegar o documento, a fonte histórica. Hoje não, ele digita lá, a maior parte dos grandes museus já tem digitalizado. Claro, se você puder ir lá e pegar na mão, bem melhor, mas não precisa. Ainda mais o pessoal de história, acho que tem toda essa emoção, né, de estar próximo da informação, acho que é muito mais legal. É aquilo que o Walter Benjamin chama de autenticidade, né? A aura da obra de arte. Mas o que eu fiz, né, o que eu estudei, eu consegui por causa da internet. Porque eu estudei a Chiclete com Banana, que é um gibi de 1985 a 1990, e o Rock Nacional no mesmo período. Eu só consegui isso porque tinha internet para eu baixar as músicas e baixar a versão digital. E consegui comprar os gibis, as revistas, pela internet. Porque senão, como que eu ia conseguir? Eu ia ter que ir para um sebo, ia ter que ir para São Paulo, verificar sebo em sebo para ir comprando. Quantos anos eu ia gastar nisso? Ia ter que comprar os discos de vinil, os CDs de todas as bandas. Quanto tempo eu ia gastar nisso? Com a internet isso me agiliza. Né? Então, a internet facilitou. Facilitou. Com certeza. Por outro lado, ao mesmo tempo que ela facilita, ela também te escraviza, né? E tira toda aquela emoção também, né? E tira até um pouco de você conseguir fazer uma coisa realmente sua, né? Porque daí é muita informação, muita coisa por aí. Que se perde também no caminho, né? Muita informação significa nenhuma informação. Exatamente, também tem isso. E falando sobre desafios e oportunidades dentro do programa de mestrado, o que você tem para falar para a gente sobre isso? Desafios? Bom, fazer um mestrado ou um já doutorado é um grande desafio já. Sim. Né? Você sentar e produzir um texto único, seu, original, que não tem similar no mundo. Posso dar minha opinião?
Deve? Né? Agora, né? A aluna? Eu como egresso, né? Que a gente diz aqui, eu acho que a definição do tema já é o primeiro desafio, né? Nossa, uma Porque desgraça. você entra no programa de mestrado com um tema, eu, por exemplo, acho que eu mudei o meu tema lá, o meu projeto de pesquisa houve pelo menos umas 3 mudanças. Ok, tá E bom. você vai amadurecendo, de repente você pensa, você amadurece, você pensa, você se apaixona, você odeia, você se apaixona de novo pelo seu tema de mestrado, de repente você dorme, daí você acorda, você não quer mais ele, daí de repente você quer ele de novo, até que você senta e aceita, o teu tempo tá passando, o teu orientador tá te abraçando, teu orientador tá te mandando embora. Isso. Não é? Então, acho que o primeiro desafio é isso. Mas é um desafio bacana, porque é uma forma de você amadurecer então, também enquanto pessoa. Aí, né? Você falou em oportunidade. Nada no mundo faz você crescer intelectualmente como um mestrado e um doutorado. Nada no planeta, só isso. Verdade. Isso é verdade. Nada no planeta faz melhor do que isso. Você pode argumentar que, se você passar, vamos dizer, mestrado e doutorado há 6 anos, né? 5, 6 anos. 6 anos rodando o mundo e cada vez numa cidade, vendo as culturas, ok. Uhum. Mas é um tipo de experiência válida, isso, digamos, mas quem né? é que tem esse tempo? E esse dinheiro? E esse dinheiro, né, nos dias de hoje. Uhum. Então, um herdeiro, de repente. Um herdeiro. Que quem vai querer fazer um mestrado, doutorado, né? Isso, daí não precisaria. Não. Mas para um ser humano normal, né, que faz parte dos 99% da população que dividem apenas 50% do dinheiro, não é? De acordo com o Thomas Piketty. Como é que você vai ter uma explosão na cabeça tão grande? É um mestrado e doutorado. E não tem, cara. A sua forma de ver o mundo muda. O mundo muda. Né? A impressão que eu tive, daí não sei se você compactua com isso, mas a impressão que eu tive quando eu terminei meu mestrado é que eu enxergava o mundo assim e de repente ele abriu. Assim. Né? E com o doutorado ele abriu um pouco mais ainda. E com o pós-doc um pouquinho mais. Mas a impressão é que você tem que ser... E daí quando você vira orientador, daí não é mais o seu tema, né? É o tema dos alunos. Sim. Daí ele vai abrindo... Sim. É porque daí você pesquisa, a pesquisa não é só mais sua, né? Isso, é a pesquisa do outro. A pesquisa você vai ajudar na pesquisa do outro. para as pessoas, você tá contribuindo para a comunidade como um todo. Daí você consegue internalizar aquilo, você entende, você coloca aquela pessoa no trilho. Né? Entendeu? Porque daí no começo acho que você vai com aquele pensamento, eu queria tanto pesquisar sobre isso, mas daí a pesquisa não é mais sua, a pesquisa é para os outros, você está contribuindo com as pessoas. Para a sociedade. Para a sociedade. Então, mesmo porque eu acho que toda pesquisa, toda tem que voltar para a sociedade. E falando sobre pesquisa para a sociedade, cite para a gente exemplos de pesquisa que já passaram ou que está começando agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, que já passou lá sobre pelo programa... autismo, ou não? Não, geral, ou se tem alguma coisa sobre autismo, né, que no caso é o tema desse nosso programa, né, acho que é interessante falar. Bom, tem a do Alexandre. O Alexandre trabalhou com autistas. Eu vou falar dos autistas, porque afinal, né? Sim, é o tema do nosso programa. Ele fez um Tetris, sabe o joguinho do Tetris? Só que ele fez um Tetris físico para os autistas, para reter a atenção deles. Tá. Então ele fez toda a parte teórica, claro, mas ele construiu um aparato com LEDs também, que ele era tudo colorido, para tentar reter a atenção de autistas, porque eles se dispersam. Sim. No Tetris não. E no Tetris físico, que não despreza mesmo, né? Eles vão ali. Então, tem essa pesquisa, acho bem legal. Tem a pesquisa da Paloma que vai vir daqui a pouco, que também vai tentar enxergar essa questão de letramento, o autismo, né? Porque também são questões difíceis de lidar, né? Tem pouco estudo sobre isso ainda. Está crescendo muito, sim, mas ainda é que está tomando forma, talvez. O próprio espectro autista, ele foi redefinido faz uns 10 anos só. Sim. É muito pouco, né? Recente. Para você trabalhar com isso. Mas... É que quando a gente fala em 10 anos, para quem nos escuta, parece 10 anos bastante tempo. Não. Mas quando a gente fala em pesquisa, 10 anos não é muito. 10 anos você forma 2 doutores. 2 doutores. Só. Em âmbito de pesquisa, isso é muito pouco, porque a pesquisa... Ela demora. É muita pesquisa, é muita Sim. consulta, é muita... Né? Em 2 anos de mestrado, você faz ali um pouco mais de 100 páginas
Que a gente tem 2 páginas de conclusão. Isso, pois né? é. Então, se você for ver, não é muita coisa. Não, é difícil. Caminha aos pouquinhos, né? Então, 10 anos de pesquisa não é muita coisa. Você vai ter, sei lá, uns 50 trabalhos no Exato. Brasil, 100 trabalhos. Sim. É muito pouco, mesmo 100 trabalhos é muito pouco. Sim. Né? Eu venho da história, onde você vai pegar a história egípcia, tem 1 milhão de trabalhos. Né? Sei lá, história dos povos originários do Brasil, 5 bilhões de trabalhos. Tem, né? Tem. Né? Mas, assim, as questões do autismo, menos. Mas a gente tem várias coisas, né? Aplicadas em sala de aula, como, sei lá, uso de histórias em quadrinhos para a molecada aprender matemática. Tem o pessoal, a Lanita, por exemplo, que é uma aluna, não sei se ela estudou com você. Acho que não, a Lanita veio antes. Não, veio depois. A Lanita se formou em 2019. Foi a última turma antes da pandemia. Ela fez uma questão para os presos, para as pessoas que estão aprisionadas. Tem rádio escolar, tem o Jason que fez um negócio para fazer um framework para jogar RPG com os alunos, para eles aprenderem as coisas. Nossa, tem muito trabalho bacana. Inclusive, tem muitos alunos do programa de mestrado que já são professores, inclusive lá da pós-graduação da maioria. Uninter. Né? Não da pós-graduação da Uninter, mas a maioria dos meus alunos são professores já. Não, são professores, mas também da pós-graduação, inclusive sim. professores lá dos meus cursos de educomunicação, educação em novas tecnologias, que também tem curso. O Jason faz parte desse curso, sim, a Ingrid fez parte desse curso. O próprio professor Rodrigo, né? Tem vários, o André, a Ediana, a Luciane, então todos eles eram mestrados. Vários professores, né, que todos foram alunos do programa de mestrado, alguns já estão no programa novamente agora no doutorado, que estudaram não só com o professor Rodrigo, mas, né, que trabalham com tecnologia, que já estão atuando em sala de aula, falando sobre tecnologia, não só nessa área de autismo, mas, né, como o professor comentou, em várias áreas já estão contribuindo, não só por meio do resultado das suas pesquisas, mas em sala de aula mesmo, sala de aula, ali, enquanto docente. Usando, né, principalmente o pessoal da prefeitura de Curitiba, que vai fazer o mestrado, então eles têm licença. Porém, para ter a licença, eles têm que aplicar o que foi feito na sala. Então tem um monte de projeto que eu ajudei a desenvolver que está rolando na prefeitura de Curitiba, com os alunos, com as crianças. É muito legal isso aí. E esse é o diferencial do programa de mestrado, para você que está assistindo a gente, que de repente não conhece, o diferencial do programa de mestrado da Uninter, que é um mestrado profissional, é que os alunos, né, professor, tem que sair de lá com um produto, que a gente chama, né? Com a dissertação ou a tese, né, se for doutorado, e um produto aplicado ou aplicável. Então, ou seja, é algo pensado, um produto, um aplicativo, eu, por uma exemplo, metodologia. Fiz ali boas práticas, né, um guia de como, né, fazer uma avaliação por meio de um aplicativo. Então, você tem que ter um manual, um aplicativo, um jogo, né, tem que ter um produto já aplicado, ou já aplicável, testado, ou pronto para ser aplicado, né, como forma de contribuir para... Senão você não se forma. Senão você não se forma. Isso, é bem mais difícil do que o Mas tem professores nota 1000, como o professor Rodrigo, para, né, orientar, para colaborar com a sua pesquisa, caso você tenha interesse. uninter.com/mestrado, tem todas as informações lá, tem a coordenação lá também, para estar auxiliando. Professor Rodrigo, eu me despeço de você nesse primeiro bloco, agradeço novamente a sua colaboração. Peço que você me espere aí, que a gente tem o segundo bloco, a gente tem mais uma convidada para continuar falando sobre esse tema bem importante. Até daqui a pouco. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão
diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura.
No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Estamos de volta, sejam bem-vindos novamente para dar continuidade a esse tema bem importante sobre o letramento dos autistas. E agora eu estou aqui com a professora Paloma, acho que vocês já devem ter visto ela aqui no programa Por Dentro da Pós, também apresentando, sendo entrevistada, já com bastante frequência, né, professora? Agora ela é minha parceira de trabalho, trabalhamos juntas, tenho essa honra de trabalhar com a Paloma e hoje nós estamos aqui juntas para falar sobre a pesquisa de mestrado dela. Ela é a orientanda do professor Rodrigo, que estava com a gente no bloco anterior, e ela veio contribuir com essa entrevista para falar sobre o projeto de mestrado dela. Então, professora Paloma, seja bem-vinda e obrigada por estar aqui hoje comigo. Eu que agradeço o convite e a honra é minha de poder trabalhar com você. Imagina. Então, professora, fala um pouquinho para a gente sobre a sua formação, o que te motivou a procurar um mestrado, então, a tua trajetória, né, também na Uninter. Eu sou formada pela Uninter em licenciatura em Educação Física. Foi a primeira turma de Educação Física que a Uninter teve. Eu já entrei, até um coordenador do curso me chama de aluna 001, que eu fui a primeira a fazer minha matrícula. Então, ali dentro da licenciatura, a gente teve um ano só de inclusão, que a gente falava de inclusão. E nisso a gente conseguiu ver alguns transtornos, deficiência. Então, ali a aula era semipresencial, porque a gente tinha as aulas práticas, né? Era um sábado inteiro fazendo as aulas práticas. Então, a gente foi tendo esse contato, né, com várias deficiências e transtornos, foi quando eu tive o contato ali com o autismo, dentro de sala de aula, fora. De lá até aqui, muitos dados já foram atualizados, né? Aí, depois disso, eu fiz a minha pós em Educação Especial e Inclusiva também. Também fiz a formação docente para EAD e agora estou no mestrado. Então, eu sempre, durante a licenciatura, eu participei de grupos de pesquisa. Então, tinha uma professora ali dentro do grupo que escrevia justamente assuntos relacionados à educação especial, à formação desse profissional, né, em sala de aula, até fora do âmbito escolar. E aí que eu fui começando a escrever e ter um pouquinho desse contato com a escrita. Participei de alguns livros até do curso de Educação Física e pensei, agora é uma oportunidade, né, consegui ali, trabalhei alguns anos, né, como analista ali na Escola de Negócios dentro da Uninter, aí fui para a tutoria, professora da pós-graduação, e vi uma oportunidade de eu conseguir agora fazer o mestrado. E como a gente está na área ali da educação, na academia, tem que ter essa atualização, tem que estar sempre estudando, e eu escolhi o autismo justamente por essa minha afinidade pelo tema. Legal, interessante. E falando do seu projeto de pesquisa, qual que é o tema mesmo do teu projeto de pesquisa no mestrado? Então, eu estou tentando desenvolver um protótipo para o letramento do autista suporte 2. Então, tem a dissertação que o professor Rodrigo está me orientando ali. Então, você é mais uma vítima do Rodrigo. Eu sou mais uma vítima dele. Mas ele é muito legal comigo, eu não posso reclamar. Ele está aqui nos bastidores, viu, gente? Então, ele está ouvindo tudo. A Paloma, assim como eu, é mais uma vítima do Rodrigo. Então, ele abraçou ali o meu projeto, né? Teve até outros orientandos dele que também falaram um pouco do assunto. Então, eu resolvi fazer esse protótipo e escolhi o suporte 2, porque eu acredito que o suporte 3 é muito pouco tempo para eu tentar desenvolver alguma coisa, que já é um espectro um pouco mais limitado a algumas condições. Então, ali eu já estou iniciando a dissertação. Estou vendo alguns pontos do protótipo que, infelizmente, a gente não vai conseguir, nesse pouco tempo, finalizar o aplicativo, né? Porém, a gente consegue fazer testes, né? Realizar, passa por algumas avaliações para eu conseguir finalizar ali a dissertação com a entrega do produto. E
os desafios. Quais são Os desafios? principais assim, desafios que você tem visto assim nesse início, né? Porque ainda está no início, né? Quanto Sim. tempo já está no programa? Eu entrei em agosto de 2023, então, do ano tá no passado. primeiro semestre, digamos, Isso. indo para o segundo semestre. Aí, Isso, início na do segundo. verdade, como eu saí da licenciatura em Educação Física, fui para pós, daí já fiz outra pós, eu não parei muito a cabeça, mas é uma enxurrada de informações. Até eu ouvi o professor Rodrigo falando sobre a gente aprender e ver o mundo de outra maneira, e foi exatamente o que foi acontecendo, né? Então, dentro das aulas ali, às vezes você pensa, nossa, é uma aula a manhã inteira, né? Que às vezes a gente está no EAD e pensa, não, mas é muito rápido, tem que ser mais rápido a aula, mas é uma manhã inteira aula que quando você vê acabou e você queria poder falar mais, contribuir mais. Então, é muito bacana essa troca que a gente tem, discussões, e principalmente ali na área da educação, onde tem muitos professores lá da escola básica, contarem as suas experiências, e até professores que não estão escrevendo sobre o meu tema, me contando experiências deles com a educação especial e inclusiva. Então, é desafiador essa enxurrada de informações no primeiro momento, e você parar para sentar, poxa, eu tenho que escrever, eu tenho mais um protótipo, tem as aulas, então é muita demanda ao mesmo tempo, porém você tem que absorver, você vai absorvendo tudo. E na minha pesquisa, o professor ali, vocês falaram de 10 anos, tem bastante coisa já falando, tem muita pesquisa falando sobre. Porém, tem pouca pesquisa falando sobre a criação de algo. Eles estão pesquisando, ali se aprofundando no que já tem no mercado. E muitas dessas coisas que já tem no mercado também não chegaram ainda na educação básica, numa escola regular. Então, trabalhar com pouca informação é um pouco difícil, porque você tem pouca referência, e artigos, trabalhos utilizados há 5 anos atrás, tem alguns termos que eu não posso utilizar mais agora no meu trabalho, porque não pode ser usado, porque tem lei que fala que não pode mais utilizar certos termos, certas metodologias. Então, atualizações que vai decorrendo principalmente, né, dentro do autismo, dentro de todo esse público. Porque a educação especial ela é bem delicada, né, principalmente por conta dessas atualizações, não só de leis, mas também atualizações de termos, né? Eu confesso que eu não estou tão próxima de assuntos ligados à educação especial. Produzi um material para educação especial, inclusive Paloma me substituiu, elaborando um material novo para essa mesma disciplina que eu fiz a produção há 5 anos atrás, mais ou menos, né? Ela me substituiu agora fazendo a reelaboração dessa disciplina, porque houve toda a mudança tanto das leis quanto dos termos. Então, existe uma modificação muito grande e bastante rápida, digamos assim, né? De termos, enfim, que é necessário prestar atenção, principalmente porque, como a gente disse no bloco anterior, isso vai ficar disponível para utilização para a comunidade, né? Ainda mais uma pesquisa de mestrado, né? Que tem um peso muito grande, né? Depois, muitas pessoas vão utilizar a sua pesquisa, vai ser de referência. Então, é importante esse cuidado, né? Para a educação especial, ainda mais, como você disse, que como ainda não tem muita pesquisa ainda voltada principalmente para esses aplicativos ou protótipos, né, como você disse, que ainda não estão em sala de aula, eu acredito que ainda, como você está fazendo um produto para o programa de mestrado, você pensa em aplicar esse produto em sala de aula, testar esse produto em sala de aula, ou não vai dar tempo de você fazer isso? Eu até, enquanto o professor estava falando sobre aplicado, aplicável, estava pensando, porque eu ainda não consegui, porque eu já tenho um contato com uma escola, eu já tenho um contato, tenho uma lista ali com os alunos, que estou pensando para ver se eu começo a passar pelo comitê de ética, e o meu sonho é eu tentar ir aplicar e ver que está funcionando, né? Com certeza. Mas é claro que, por mais que ele esteja funcionando lá no final, vai ter que passar por alterações, por melhorias.
Porque muitos desses trabalhos que eu vi, que foram protótipos, aplicativos realizados, na conclusão eles não atingiram o objetivo, eles não conseguiram. Então é muito complicado eu trabalhar com isso de pensar, poxa, eu vou aplicar, mas e se eu não conseguir lá no final e no final da minha conclusão colocar? Não foram atingidas todas as expectativas, o aluno não conseguiu desenvolver, não conseguiu entender, então é bem complicado. Eu vou tentar fazer com que dê tempo para eu conseguir aplicar e acompanhar, até porque se um possível doutorado, daqui uns 5 anos, quem sabe, eu consiga fazer, eu consiga ali desenvolver um pouquinho melhor, mas se eu for seguir pesquisando, com certeza eu quero continuar com esse público. Então, o seu maior desejo hoje é que os resultados sejam satisfatórios. Que eu chegue na escola e a professora olhe para mim e fale, olha, maravilhoso, até profissional que não saiba muito, né? Que hoje a gente tem, infelizmente, falta muito profissional com essa formação da educação especial inclusiva. Um dos problemas encontrados no meio dessas pesquisas, que existem todos os aplicativos, existe toda uma ferramenta, porém não tem um profissional apto para conseguir fazer essa aplicação. Então, além de tudo, ainda tem que se pensar na formação continuada. Exatamente. Né, para se trabalhar que, infelizmente, com isso, né? Nessa área hoje é bem complicado. E quais são as suas expectativas com relação ao programa de mestrado da Uninter? Além de finalizá-lo esse ano. de sair né, de ser a vítima do professor Exatamente. Rodrigo. Além de finalizar, ver realmente acontecer as pessoas comentando, falando da pesquisa, observando, usando para utilizar com algum bem, ou até nem que seja na escola pequena de onde eu moro, que eu consiga ali, olha, as professoras vão usar. Se eu conseguir ali um mínimo atingido, para mim já vou estar completa dentro do programa. Isso aí. Eu acho que a Paloma, a gente tem toda uma relação de amizade, né? De questão pessoal de amizade. Então, ela sabe da minha torcida por ela. Do tanto que eu influenciei ela, vai para o mestrado. São 2 anos árduos ali, mas que vale a pena. Depois a gente sai um pouco, como diz o meme, né? Meio xoxa, capenga ali. Mas a gente depois recupera a sanidade. Né? Mas vale a pena, né? É uma satisfação muito grande. Tem todo um caminho depois, pós, né? Que vem ali um possível doutorado, como ela falou. Como a gente comentou no bloco anterior, é uma satisfação pessoal, principalmente, não só acadêmica, de crescimento, mas é uma trajetória muito, muito longa, né? A gente nunca para de aprender. Principalmente porque somos professores, então todos os dias, a todo momento, constantemente estamos aprendendo. Nunca devemos parar e nunca devemos achar que estamos certos, né? Encontramos o ponto certo de determinada questão. Então eu deixo registrado aqui nesse programa a minha torcida para que você encontre o seu ápice da pesquisa ou que chegue o mais próximo possível. Né, para que possamos caminhar juntas aí, né, porque nós que trabalhamos com educação, a nossa maior satisfação é quando a gente chega em sala de aula, o nosso aluno, né, a gente trabalha com EAD, então não é possível a gente ver de perto ali o nosso aluno, mas às vezes a gente recebe via tutoria, a gente recebe via solicitação, ou o Polo vem agradecendo, né, a nossa contribuição, a nossa colaboração, e isso faz que nós, professores, a gente fique grato. E com a educação básica, quando são lá desde os menorzinhos até um pouquinho maiores, a forma de agradecer é um pouquinho diferente, né? Então eu espero que você sinta esse prazer com a sua pesquisa de mestrado. E não pare. A minha pesquisa de mestrado já tem quase 3 anos. Eu trabalhei com tecnologia, mas eu tenho a plena consciência que ela já é uma pesquisa que precisaria muito de ser atualizada, porque a tecnologia sempre está em constante atualização. Né? Então, bem provável que logo você também vai precisar atualizar a sua pesquisa. Tudo de novo. Né? Então, não pare, continue, agarre na mão do seu orientador, por mais, né, difícil que seja, por mais, né, ali... ele é chato, ele é bravo, mas agarre nas mãos dele e sigam em frente que vai dar tudo certo. Obrigada por estar aqui comigo hoje.
por estar trazendo a sua pesquisa para quem nos assiste. Eu tenho certeza que tem alguém ali em casa que tem um autista em casa, um filho, um sobrinho, né, seja quem for, que está com esperanças de ouvir você dizer sobre a sua pesquisa. Então, obrigada por isso. Eu quero agradecer o convite, a nossa parceria, ao professor Rodrigo pela paciência. Ele tem No fundo, paciência. Ele tem. E até a próxima, espero voltar aqui para falar que eu consegui concluir o meu projeto. Sim, faço questão de fazer um programa para você vir contar sobre os resultados e trazer o professor Rodrigo junto ainda para dizer que ele te liberou, que ele te dispensou das crueldades dele, ó. E para você que me acompanhou até agora aqui junto com os meus 2 convidados, agradecer também pela parceria. Convidar vocês para ir lá no nosso site, uninter.com/pós-graduação, dar uma olhada lá nos nossos cursos, não só da educação, mas qualquer área, são mais de 40 áreas, mais de 400 cursos. Algum vai ser lá do seu interesse, ou um programa de mestrado também, mestrado e doutorado. E até o próximo programa. Até mais!